inicialmente aqui, senão não dá para vocês enxergarem direito o que eu vou escrever aqui para vocês, tá certo? Então, vou iniciar aqui uma exposição no quadro, fazer aqui uma contextualização para a gente entender esse processo de independência da América Espanhola, para a gente entender de forma geral, para que a gente possa entrar nas questões específicas. Então, a ideia é a gente discutir aqui de que forma esse projeto de independência da América Espanhola ele vai ser constituído. Então, lembrar, gente, que esse projeto de independência da América Espanhola, ele está vinculado a um contexto internacional, um contexto histórico mais amplo, que é o liberalismo, as ideias liberais. Nós temos aqui a questão da Revolução Francesa, os ecos da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, e das guerras napoleônicas. Nós já vimos isso também anteriormente, das guerras napoleônicas. Então, o que é que nós vamos lembrar aqui dentro dessa discussão, gente? Nós vamos lembrar que a partir das guerras napoleônicas, isso vai ter uma influência direta na vida de Portugal e da Espanha, principalmente porque Portugal vai provocar a vinda da família real portuguesa para o Brasil e na Espanha o rei espanhol Fernando VII vai ser preso pelas tropas napoleônicas e aí o José Bonaparte, irmão do Napoleão Bonaparte, assume o poder na Espanha entre 1808 e 1813. Então, aqui provoca a vinda da família real portuguesa para o Brasil, isso em 1808, e muda totalmente a nossa história, né? Nós vamos fechar nossas discussões na primeira série ali no processo de independência articulada a vinda da família real portuguesa para cá em 1808. Então, em relação à Espanha, gente, nós estamos falando aqui de independência da América Espanhola. Então, está muito vinculado a esse contexto internacional, já que o rei da Espanha, Fernando VII, estava preso e quem estava governando a Espanha era o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. Não esqueçam disso. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque esse é um dos aspectos que vai contribuir para que essas áreas coloniais espanholas elas passem a reivindicar a sua autonomia, comecem a lutar no processo de independência. É justamente dentro desse contexto. Então, nós vamos trabalhar alguns aspectos aqui relacionados a 1810. 1810 começam a se formar as chamadas juntas governativas, que eram as juntas governativas, eram juntas de governo. Essas juntas de governo, elas passam a ter uma certa autonomia, porque elas se recusam a obedecer José Bonaparte, e essas juntas de governo chamadas de juntas governativas, elas é o início desse processo de ruptura. É claro, gente, que você tem um documento que é criado em 1812, que foi a chamada Carta de Cádiz, ou a Constituição de Cádiz, feita na cidade espanhola de Cádiz, que vai determinar
que o único herdeiro do trono espanhol e dessas terras do Império Colonial Espanhol seria o Fernando VII. Então, é uma forma de desobediência clara ao José Bonaparte. Então, a Carta de Cádiz, ela tinha uma orientação liberal, ela vai abalar as estruturas do absolutismo na Espanha, transformando a Espanha numa monarquia constitucional. É claro que depois o rei Fernando VII, quando ele escapa da prisão, uma derrota das tropas francesas, ele vai tentar restaurar essa estrutura e vai encontrar bastante resistência. E aí nós temos uma questão muito importante, gente. O processo de independência da América Espanhola, as suas origens ainda, a gente diz que esse processo está vinculado ao século XIX. Entretanto, as origens desses movimentos estão no século XVIII. No século XVIII, e um dos principais movimentos foi o movimento liderado pelo Tupac Amaru, o José Condorcet, José Gabriel Condorcet, que vai se autodenominar de Tupac Amaru II, que foi uma revolta indígena que foi duramente reprimida pelas tropas espanholas. Por exemplo, Tupac Amaru ele foi morto e esquartejado, mas aqui é o início desse processo de rebelião. Isso aqui é entre 1780 e 1781. Não precisa vocês decorarem essas datas. Antes disso, nós temos em 1730 a chamada Revolta dos Comuneiros, e depois essa revolta acontece no Peru também, e depois nós temos outra Revolta dos Comuneiros que já acontece em Nova Granada, que depois se tornará a Colômbia. Então, gente, aqui um pouco desse contexto. Dentro dessas guerras de independência, nós vamos estudar aqui a figura do chamado Simão Bolívar. O Simão Bolívar, gente, foi um dos grandes líderes que participaram desse processo de emancipação, de luta, de independência da América Espanhola. E o Simão Bolívar ele tinha uma ideia, a construção de uma grande confederação que unisse todos esses povos da mesma língua, mesma cultura, religião. Só que nós vamos ver que o projeto do Simão Bolívar vai terminar sendo derrotado. Ele tem uma ideia muito legal de independência, mas nós vamos ver o que é que vai enfraquecer o projeto do Simão Bolívar. E a imagem do Simão Bolívar vai se modificar muito ao longo do tempo, gente. Nós vamos ter aqui o Simão Bolívar, o San Martín, o Santander, vários líderes participando desse processo, por isso que depois vai ser, agora já no século XX, é criada a chamada Taça Libertadores da América, né, em homenagem aos libertadores. E o Simão Bolívar é um desses libertadores. Então, o projeto do Simão Bolívar, de certa forma, vai se chocar com os interesses de uma elite, que é a elite crioula. E nós vamos lembrar, gente, de dois grupos, o grupo dos crioulos, ou criollos, e o grupo dos chapetones. Quem eram esses grupos, gente? Os crioulos eram aqueles filhos de espanhóis nascidos na América. Os filhos de espanhóis nascidos na América. Era uma espécie de elite colonial. Não esqueçam disso. E os chapetones, eles eram os espanhóis. Vocês podem encontrar nos livros espanhóis ou realistas, ou também peninsulares. É a mesma coisa. Então, você tem as disputas entre esses dois grupos dentro do processo de independência, e nós vamos ver, gente, o que é que vai se sobressair? São os interesses das elites criollas ou crioulas. Viu, gente? Não esqueçam disso, não esqueçam disso. Esse é o ponto comum que liga diversos pontos aqui relacionados à independência da América Espanhola.
Então, hoje a gente vai focar nessas características gerais e eu vou apontando para vocês as características específicas do processo de independência, por exemplo, no Haiti, em Cuba, no México, né? Para a gente pensar aqui de que forma esse projeto está acontecendo, porque existe uma ideia que está se constituindo aqui, gente. Uma ideia, vamos imaginar como é que acontece o projeto de independência da América Espanhola. É um processo marcado pela fragmentação, pelo surgimento de várias repúblicas independentes. Vamos olhar para o Brasil está se tornando o quê? Uma monarquia num Estado único, sem fragmentação. Nós vamos estudar isso aí, vai ser o nosso último conteúdo, o processo de independência do Brasil, mas é interessante a gente lembrar disso. Por que a independência da América Espanhola vai, digamos assim, migrar para essa questão da fragmentação, da divisão, coisa que não vai acontecer no Brasil? Quais são os motivos que contribuíram para essa fragmentação? É isso que nós vamos estudar hoje aqui. Então, gente, o que é que nós vamos focar? Em conceitos. Por exemplo, a Carta de Cádiz, a importância da Carta de Cádiz, o panamericanismo, o Congresso do Panamá, a ideia da Carta de Jamaica elaborada pelo Simão Bolívar, o projeto do Simão Bolívar, é isso que nós vamos trabalhar em algumas questões específicas dentro desses processos de independência. Certinho? Então, lembrar aqui, dessa vinculação desse contexto histórico maior, as ideias liberais, as ideias da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, a independência dos Estados Unidos e as guerras napoleônicas que vão provocar um impacto muito grande nessas potências ibéricas, Portugal e Espanha. Beleza? Então, povo de Deus, vamos agora para o slide e aí eu vou trabalhando com vocês os pontos primordiais aqui em relação à nossa discussão, que eu vou estabelecendo com vocês. Quem quiser falar, gente, ativa o microfone, que eu não vou ver o compartilhamento. Deixa eu sair do destaque aqui. Então, jovens, estou compartilhando aqui o slide com vocês. Estou, povo de Deus? Professor. Ótimo, muito obrigado. Então, discutindo um pouquinho do processo da independência da América Espanhola, não é, gente? É um processo bastante diversificado, não é um projeto único, como eu disse para vocês. Nós temos características que vão se manter, principalmente em relação aos interesses dessas elites coloniais, dessas elites locais, que é a elite crioula, em detrimento de uma grande parcela da população que vai ser gradativamente afastada das mudanças que essa sociedade poderá vir a ter, né? Essa é a grande questão. Não alterar as bases dessa sociedade, manter como se ela estivesse lá sem grandes alterações. Então, estou iniciando aqui com a imagem da Cúpula das Américas, só que aqui numa versão da Cúpula dos Povos. A Cúpula das Américas acontece a partir da reunião de vários chefes de Estado, e aqui foi uma manifestação da Cúpula dos Povos, né? Mostrando essa diversidade desses povos, um encontro alternativo para dizer que quando os chefes políticos estão se encontrando, eles esquecem dessa multiplicidade étnica e do povo, das questões mais particulares desse povo, né? Então, gente, o processo da independência nas Américas, ele é muito vasto, ele envolve uma série de questões, mas, sem dúvida nenhuma, toda vez que a gente discute independência da América Espanhola, a gente chega até um nome, que é o nome do Simão Bolívar. O Simão Bolívar, gente, ele foi um importante revolucionário que participou desses processos de independência. Ele atuou, por exemplo, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, no Peru, na Venezuela, em vários movimentos de independência, o Simão Bolívar ele participa ativamente
durante o século XIX. Ele era um cara que já tinha contato com as ideias iluministas, né? A gente diz que ele era ilustrado, e o Simão Bolívar, a partir desse contato com as ideias iluministas, ele volta para a América Espanhola, ele esteve na França, por exemplo, ele volta para fazer esses processos de independência, para participar, e passa a ser a grande referência. E é em torno do Bolívar, gente, que cria-se uma verdadeira construção simbólica de um mito, né? O mito do Simão Bolívar, de uma pessoa vinculada às elites crioulas que lutou pelo povo. E aí, isso é que é importante, a gente lembrar da imagem que vai sendo construída do Bolívar ao longo do tempo, né? Como eu disse para vocês, Taça Libertadores das Américas, os Libertadores, Simão Bolívar. Então, ele sai de uma perspectiva elitista, ligada à elite crioula, para ser incorporada a uma perspectiva mais popular. O libertador, aquele que luta contra o domínio espanhol. E, por último, hoje, gente, nós já temos uma nova incorporação, né? O mito do Bolívar sendo incorporado aí com presidentes como Hugo Chávez, né? O Nicolás Maduro. Hugo Chávez, ele chegou a mudar o nome da Bolívia, né? E da Venezuela, eles mudaram, colocando essa ideia do bolivarianismo, que é a influência do Simão Bolívar. Na Venezuela passou a ser República Bolivarianista da Venezuela, né? Só para vocês terem uma ideia. E a imagem do Simão Bolívar passou a estar vinculada ao socialismo e à luta contra o imperialismo. Nunca, gente, nunca que você vai ter o Simão Bolívar associado ao socialismo. Mas isso foi uma das formas que o Hugo Chávez, o Nicolás Maduro fizeram para se apropriar dessa imagem do Simão Bolívar. E aí lembrar, gente, que você tem a Venezuela como um dos maiores produtores de petróleo do mundo, não é? Só perde ali para os países árabes. E os interesses norte-americanos nessa região também são importantes para a gente pensar de que forma essa incorporação do mito do Simão Bolívar. Gente, tem uma questão interessante. Tem um determinado momento das lutas de independência que o Simão Bolívar vai se encontrar com San Martín e eles vão se dividir. E aí existe uma série de controvérsias. Nesse mapa que eu estou apresentando aqui, ó, você tem o deslocamento das tropas do Simão Bolívar e do San Martín, eles se encontrando aqui em Lima, no Peru, né? E alguns historiadores falando, né, que não se sabe ao certo o que foi que eles conversaram, quais as divergências, mas existe uma ideia clara de independência que está sendo construída aqui. O exército do Simão Bolívar era um exército formado de negros, de indígenas, de mestiços, de mulheres, e o exército de San Martín, ele também tinha essa composição, mas era inadmissível, por exemplo, pensar em abolição de escravatura, e era algo que já era pensado pelo Simão Bolívar. Então, você tem essa divergência aqui entre os projetos. O San Martín tinha um projeto mais centralizador de governo e o Simão Bolívar uma ideia de confederação, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, vejam as várias datas, não precisa vocês decorarem isso, mas é saber que está articulado esse contexto do início do século XIX, que o processo de independência ele vai sendo gradativo, ele vai se expandindo aqui para vários outros locais. Então, percebam que você tem a área, por exemplo, da América Central, que é uma área que vai ficar sob profunda influência dos Estados Unidos, principalmente no início do século XX. E Cuba, uma observação importante aí, Cuba vai ser o último país a conquistar sua independência, vão ser cerca de 30 anos de luta pela independência no território de Cuba, que para se tornar independente, os Estados Unidos participando ativamente desse processo de independência. Então, gente, de forma geral, quais são os aspectos que vão contribuir? Aqui, acabei de falar para vocês aqui, ó, as ideias iluministas da Revolução Francesa, os interesses dos Estados Unidos e da Inglaterra em ampliar esses mercados comerciais, a própria independência dos Estados Unidos, a oposição ao sistema colonial, como a revolta do Tupac Amaru ali que eu falei para vocês,
É uma revolta que vem, de certa forma, questionar a estrutura da exploração da população indígena, ainda ligada à mita. Não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou na América Espanhola, lá no início da colonização da América Espanhola, a mita. A mita era um sistema de dominação que os grupos rivais, tribais indígenas faziam quando eles dominavam um grupo. Anualmente, o grupo dominado tinha que mandar cerca de 10 homens para trabalhar de forma gratuita por um período de tempo, e isso ia revezando ano a ano. O que foi que os espanhóis fizeram? Começaram a escravizar as populações indígenas e criar alojamentos do lado ou nas proximidades das minas. E o Tupac Amaru observa isso, e é isso que vai, de certa forma, motivar essa luta do Tupac Amaru, que vai liderar uma tropa de cerca de 60 mil pessoas que vão ser duramente esmagadas pela coroa espanhola ainda durante o século XVIII. Você tem um interesse político da elite crioula, como eu disse para vocês, essa elite que começa a experimentar dessa autonomia e aí não quer mais essa dominação espanhola. Você tem líderes regionais que são chamados de caudilhos, o fenômeno do caudilismo, que está muito vinculado a governantes, chefes de milícia, e esses governantes que têm carisma, que têm uma ligação com o povo muito intensa, formando grupos armados. E o caudilismo também é um dos elementos que vai ajudar no processo de independência, mas vai favorecer a fragmentação. Nós vamos já chegar a isso. E a invasão napoleônica, como eu disse para vocês, que enfraquece o poder espanhol. Então, gente, pensando nesse projeto de independência na América, fazendo uma contextualização com as guerras napoleônicas, eu disse para vocês que entre 1808 e 1813, o Fernando VII é preso e a Espanha passa a ser dominada pelo José Napoleão ou José Bonaparte, né? E aqui, gente, em dezembro de 1813, os espanhóis vão derrotar os franceses e aí ocorre a chamada restauração do poder de Fernando VII. Aqui eu trouxe para vocês uma reportagem bastante interessante, né? Como é que o Fernando VII vai recuperar o poder. E aí lembrar, gente, que nesse período que o Fernando VII está preso, é elaborado na cidade de Cádiz, na Espanha, um projeto liberal que deu todo o indício, digamos assim, do prenúncio da independência da América Espanhola. Por que a Carta de Cádiz, ou a Constituição de Cádiz, ela foi importante? Porque ela vai estabelecer vários princípios aqui iluministas de liberdade de imprensa, de manutenção da propriedade privada e vai abolir esses tributos vinculados à mita. Ao mesmo tempo, acaba com a monarquia absolutista do Fernando VII e estabelece uma monarquia constitucional. Mas ela não rompe com o rei Fernando VII, mesmo ele preso. Ela vai dizer, olha, a partir desse momento, a Espanha é uma monarquia constitucional, vão ser formadas juntas de governo, essas juntas não reconhecem o José Bonaparte como sendo, digamos assim, o rei da Espanha, mas sim o Fernando VII, apesar da sua prisão. Então, a Carta de Cádiz ela tem uma importância fundamental, porque foi a partir dessa carta, gente, que passou a se expandir essas ideias de liberdade que vão conduzir aí esse processo da formação das juntas de governo, as juntas governativas que tinham uma certa autonomia para pensar leis para cada região, desobedecendo o José Bonaparte. E aí o Fernando VII, ele assume e começa um projeto de tentativa de recolonização da Espanha e das colônias espanholas, né? O que é que vai acontecer, gente? Ele tem um apoio da igreja, de grupos conservadores, mas a forma como ele vai atuar de forma repressiva vai acelerar essa desintegração desses vice-reinos e os projetos de independência, não esqueçam disso. Gente, eu trouxe uma entrevista aqui com a professora doutora Gabriela Pellegrino,
são cerca de 30 minutos. Eu quero colocar para vocês, gente, uns 3 a 4 minutos, só para vocês perceberem algumas questões aqui, que ela vai falar da importância da elite crioula dentro desse processo de luta, de forma bem ampla, viu, gente? Está na nossa agenda essa reportagem para vocês assistirem, está no YouTube. Depois eu vou carregar o slide, eu vou colocar o link, porque eu acho que não carrega, porque é bastante pesado esse vídeo, certinho? Mas eu vou colocar um trechozinho aqui, só para a gente ter uma ideia como é que a professora Gabriela Pellegrino ela fala desse processo de independência. Eu vou passar o início, porque o início não interessa para a gente, que eu já falei para vocês aqui. Reformista no sentido de se limitar ao poder do rei, no sentido de se escrever leis que precisariam ser respeitadas pelo... Ela está começando a Carta de Cádiz. Ops. leis que precisariam ser respeitadas pelo rei e também considerando elementos de representação política, né? Esse critério da representação política, inclusive as Américas se fazendo representar, os vice-reinos espanhóis americanos se fazendo representar nas cortes. O problema foi que, ao mesmo tempo em que havia esse impulso reformista nas cortes de Cádiz, ficou muito claro que as cortes não estavam dispostas a conceder maior autonomia às colônias, ou seja, ela mantinha um pulso firme de controle sobre os vice-reinos, ao mesmo tempo em que almejava conquistar uma série de prerrogativas políticas em face do monarca espanhol. Isso deixou claro para os deputados americanos os limites da ação das cortes em relação aos interesses americanos e aos interesses dos crioulos. Então, a reunião das cortes de Cádiz, a ausência do rei espanhol no trono a partir de 1808, quando a invasão napoleônica à Espanha aconteceu, tudo isso, de alguma forma, desestabilizou as relações políticas que haviam vigorado por séculos nos vice-reinos espanhóis na América. A ausência do rei colocou aos cabildos hispano-americanos, que eram as instâncias de poder local nas Américas, a tarefa de se autogovernar, de se autogerir, porque não se reconheceu a autoridade de José Bonaparte e o rei espanhol estava ausente. Então, esses cabildos precisavam assumir a responsabilidade de decidir pelos assuntos locais. Essa experiência da autonomia, da responsabilidade pelo próprio destino, esteve na origem dos movimentos independentistas em toda a América Espanhola. Mas não teve povo? Veja, teve... Porque você está falando dos representantes da Espanha na América Espanhola, que estavam descontentes, sei lá, a burguesia local, enfim, estava descontente com o Arrocho, que essa nova ordem manteria, tá certo? Mas não teve povo nisso? Sim, teve, e muito, né? No caso das colônias hispano-americanas, essa presença de diferentes setores da sociedade foi muito marcada. Então, em primeiro lugar, antes dessa questão da invasão da Espanha pelos franceses, da reunião das Cortes de Cádiz, houve em toda a região andina e com base em Cusco, no atual Peru, uma grande revolta indígena liderada pelo Tupac Amaru, que era um curaca, ou seja, ele era um nobre de origem incaica. Essa nobreza do Império Inca teve alguns dos seus privilégios conservados pela coroa espanhola depois da conquista e, ao mesmo tempo, esses privilégios também estavam sendo afetados pelas reformas borbônicas, ou seja, esses curacas, e eram curacas de vários níveis, ou seja, autoridades indígenas, mas nessa interface com o mundo colonial, esses curacas recebiam uma educação diferenciada por parte da coroa, por parte dos missionários, muitos deles aprendiam latim, aprendiam artes, enfim, era uma educação bastante sofisticada. Esses curacas sentiram também o impacto das reformas borbônicas. A revolta de Tupac Amaru, que se alastrou pelos Andes no final do século XVIII, era um indício de que também os setores populares e indígenas, a dimensão popular indígena e mestiça era muito importante na América Espanhola, né? Esses índios extremamente
imbricados com o regime colonial, respondendo, interagindo com as autoridades coloniais. E se rebelaram, se sublevaram e confrontaram essas autoridades coloniais no final do século XVIII com uma série de reivindicações que tem a ver com o tributo que se pagava, que era pago pelos índios, que tem a ver com a autoridade dos curacas. A resposta da Espanha foi uma violenta repressão. O próprio Tupac Amaru foi executado, foi esquartejado, enfim, uma violenta repressão recaiu sobre esses setores. Ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer da revolta de escravos no Haiti, que levou à independência do Haiti, que era uma colônia francesa. Que foi anterior a essa história do Peru, não? Que também se deu no finalzinho do século XVIII, então ela é concomitante àquilo que estava acontecendo no Peru, e a independência do Haiti se consolida pouco tempo depois, no início do século XIX. E ela vai já entrar na questão da independência do Haiti. Ela estava falando anteriormente aqui da participação popular, e aí ela faz um resgate aqui acerca da história do Tupac Amaru, né, como eu disse para vocês, e a dura repressão dos espanhóis sobre esse primeiro grande movimento, né? O segundo, na realidade, você tem a revolta dos comuneiros em 1730, que é antes da revolta do Tupac Amaru, né? E aqui tem as questões relacionadas, por exemplo, às condições de trabalho e exploração dessa população indígena nas minas de exploração de prata no Peru e na Bolívia, né? O Tupac Amaru, ele também tinha uma educação ilustrada, inspirado nessas ideias iluministas, e passa a questionar o domínio espanhol, principalmente na exploração da população indígena. Então, ele terminou sendo morto, esquartejado, né? O braço foi colocado junto com um cavalo, outro braço com outro, ou uma perna com outro, outra perna com outro, e aí esses cavalos, colocaram esses cavalos, tocaram esses cavalos, e ele foi esquartejado, suas partes foram expostas, né, para mostrar o que acontecia com aqueles que lutavam contra o domínio espanhol. Então, gente, alguns aspectos que vão contribuir para essa fragmentação política, nós temos os aspectos geográficos, as dificuldades de comunicação e de ligação desses diferentes grupos. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, ela funciona como um limite geográfico. Você tem a participação e os interesses da Inglaterra e até mesmo dos Estados Unidos. A Inglaterra, que não queria que nascesse na América Espanhola uma potência, um grande país, um país poderoso. Isso, de certa forma, explica depois a ação inglesa contra o Paraguai, na chamada Guerra do Paraguai, onde os ingleses vão apoiar Brasil, Argentina e Uruguai na Guerra do Paraguai, que até hoje foi a maior guerra que o Brasil já se envolveu. A divisão política entre vice-reinos e capitanias gerais também ajuda nessa fragmentação, e os interesses distintos dessa elite crioula, além do caudilismo desses chefes políticos, militares, nessas localidades que têm carisma e se aproximam da população mais pobre e vão mandar com mão de ferro, né? Então, você tem esses vários elementos que, de certa forma, explicam essa fragmentação política criada na América Espanhola. Gente, falando de forma geral dos processos de independência, a independência do México, eu vou colocando aqui os aspectos principais, os conceitos principais. A independência do México está muito relacionada a um movimento que iniciou de forma popular, liderado pelos padres Miguel Hidalgo e José Morelos. Logo depois, as elites, os chapetones, que eram os espanhóis nascidos na Espanha, a elite espanhola, e juntamente com esses crioulos, uma elite nascida aqui na América, assumem o poder. Por exemplo, o José Morelos, ele vai terminar sendo fuzilado, né? E aí assume alguém ligado a essas elites crioulas, chamado Agustín de Iturbide, mas que logo ele assume um compromisso inspirado na Constituição de Cádiz, mas logo depois ele passa a ser autoritário. E aí o que foi que as elites fizeram? Destituíram ele do poder e terminaram executando ele. E aí o processo de independência do México termina acontecendo em 1823. Gente, um dos artistas assim mais conhecidos
é o Diego Rivera, representante aqui de uma expressão da arte chamada de muralismo, onde nessa arte do Diego Rivera, geralmente ele está representando os diferentes grupos que participam do processo de independência do México, ressaltando as características populares nessa independência. Como eu disse para vocês, a partir de 1810 são chamadas essas juntas governativas, que nós chamamos aqui de cabildos. Essas juntas não aceitam o poder de José Bonaparte, e aí o processo de independência começa a se alastrar a partir de 1811. E aí o Simão Bolívar, como eu disse para vocês, é o grande líder desse movimento de independência da Venezuela e de Nova Granada. Nova Granada é a Colômbia, viu, gente? E aí o projeto do Simão Bolívar era formar a chamada Gran Colômbia, ou Grande Colômbia. Dentro do seu exército, você tem uma participação de indígenas, negros, escravizados, mestiços, mulheres também estão participando do exército do Simão Bolívar. E aí ele termina vencendo aqui as tropas realistas, as tropas que defendiam o governo do Fernando VII em 1818, e acontece o processo de independência da Gran Colômbia. Gente, o Simão Bolívar, lá na Carta de Jamaica, Simão Bolívar, a imagem dele é muito interessante. Se vocês perceberem essa imagem aqui, é uma construção simbólica muito próxima de Napoleão, né? Em cima de um cavalo branco. A gente até fez essa análise de uma imagem de uma pintura sobre o Napoleão Bonaparte, onde ele está em cima de um cavalo branco, segurando esse cavalo apenas por uma mão, né? E o Simão Bolívar, ele tinha um sonho da formação de uma grande nação que unificaria todas essas países independentes, essas repúblicas independentes, onde a Colômbia seria a sede dessa grande Colômbia, dessa unidade desses estados confederados, né? Então, Bolívar participa de diversas lutas de independência. Como eu disse para vocês, de certa maneira, ele é construída uma imagem do Simão Bolívar ao longo do tempo, né? De membro da elite crioula para depois o libertador e depois ligado às ideias do chavismo, socialismo, como eu disse para vocês, né? Gente, nessa independência da Gran Colômbia, ela também não foi de forma pacífica, né? Ela foi um movimento que tem uma revolta chamada de Revolta dos Comuneiros, que não é a mesma que aconteceu no Peru, mas já acontece na Colômbia, e está muito relacionada a esse aumento de impostos, né? A elite vai responder com uma repressão muito grande. As juntas de governo, as juntas comuns, eram lideradas por um cara chamado José Antônio Garland, na Colômbia, né? E aí você tem aqui um processo liderado pelo Simão Bolívar, que tinha essa ideia do panamericanismo, né? Da integração de todas essas nações independentes, onde elas estabelecessem acordos políticos, principalmente visando a paz dentro do continente. E aí tem uma ideia que é específica do Simão Bolívar. Em 1826, o Simão Bolívar organizou o chamado Congresso do Panamá. Mas esse congresso, pessoal, de certa forma, ele foi fracassado, porque nem todos esses países que estavam se tornando independentes, que estavam lutando pela independência, mandaram representantes. Isso enfraqueceu muito o Congresso do Panamá em 1826. Mas foi daí que nasceu essa ideia do panamericanismo. O que é que o Bolívar defendia? Ele defendia que esses povos da América Hispânica tinham a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos hábitos, a mesma religião, e de certa forma eles tinham uma unidade, então eles deveriam permanecer unidos para formar essa grande confederação. E aí existe a questão da abolição da escravidão, que era uma proposta defendida pelo Bolívar, que não era bem aceita entre as elites crioulas, não esqueçam disso. Então, dentro desses processos de independência, nós também temos a independência do chamado vice-reino do Rio da Prata, que vai culminar na independência da Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai. E todos esses processos, gente, lembrem-se, foram coordenados pelas elites crioulas.
Então, em 1810, foi formada uma junta de governo, chamado Cabildo, e só em 1826 esse processo se completa com a independência da Argentina, né? Em 1826, a Batalha de Tucumã é o projeto de independência das Províncias Unidas, que a Argentina tinha o interesse de incorporar o Paraguai, Bolívia e Uruguai, da mesma forma que a Colômbia tinha o projeto de unificação com Simão Bolívar, a Argentina também tinha esse projeto que não vingou, né? Terminou se esfacelando. José de San Martín foi o grande líder. Como eu disse para vocês, ele lutou junto com Simão Bolívar. Eles chegaram a se encontrar em Lima, no Peru, e logo se afastaram. As ideias passaram a ser divergentes em torno dos processos de independência. Gente, a independência do Uruguai, lá na segunda série, vocês vão aprofundar a participação do José Artigas, foi um dos principais articuladores. Essa região do Uruguai, anteriormente, ela era dominada pelo Brasil com o nome de Província Cisplatina. O Brasil invadiu esse território ainda em 1815, no reinado de Dom João VI, né, que era casado com Carlota Joaquina, e dizia que essa região era uma região de dominação espanhola e logo ela tinha o direito de dominar essa região. O que foi que aconteceu, gente? O Uruguai terminou se tornando independente, isso terminou provocando um desgaste da imagem de Dom Pedro I, e aí a Guerra da Cisplatina foi uma das grandes derrotas para o Brasil durante o chamado Primeiro Reinado. Temos a independência do vice-reino do Peru, é um projeto popular, mas também, digamos assim, liderado pelas elites. Falei para vocês que o Tupac Amaru é o início dessas revoltas e ele se completa em 1824. Veja nessa imagem aqui, gente, você tem aqui, por exemplo, o Simão Bolívar de costas, a elite aqui, juntamente com membros da igreja, e o povo aqui à frente, né? Mostrando claramente que é um processo liderado pelas elites, né? Um processo complexo, mas que é liderado pelas elites crioulas e o povo fica de lado desse processo. O que é que a gente pode trazer como elementos de rupturas e continuidades dentro dessas questões? Lembrar que o sentido de liberdade aqui, ele não envolve a abolição da escravatura, muito menos concessão de direito às mulheres ou reconhecimento dos direitos das camadas populares ou indígenas. E os pontos comuns? Lembrar que é um processo conduzido pelas elites, que excluem as minorias e que provocam esse rompimento com a Espanha. Lembrem-se dessas questões, são as três questões comuns. A elite crioula conduzindo o processo, rompe as estruturas do domínio colonial com a Espanha, mas, ao mesmo tempo, exclui as minorias desse processo. Gente, uma curiosidade para vocês, a Taça Libertadores das Américas, que é o torneio mais importante de futebol da América, leva esse nome em homenagem ao San Martín, ao Simão Bolívar, ao Santander, que foram pessoas que lutaram em prol da independência da América Hispânica. Gente, um trailerzinho aqui do filme O Libertador, trabalhando a construção da imagem do Simão Bolívar, para vocês assistirem posteriormente, e um trecho da Carta de Jamaica. Olha o que é que o Simão Bolívar está dizendo, gente. É uma ideia grandiosa, pretender formar de todo mundo uma só nação com um só vínculo. Por quê? Porque eles têm a mesma origem, a mesma língua, os mesmos costumes, a mesma religião. Logo, eles vão formar estados confederados por um só governo, que seria a chamada Grande Colômbia, né? É estabelecido na Carta de Jamaica. Gente, tem um trechozinho aqui de um vídeo fantástico que eu queria que vocês olhassem a agenda, que é a participação feminina nas lutas de independência. Você tem várias mulheres participando ativamente da independência na América Hispânica, são só 5 minutos. Eu coloquei 2 textos, um da Maria Lígia Prado Coelho e outro
da Gabriela Pellegrino, falando um pouquinho da questão da participação feminina nos processos de independência. Vejam esses textos. E na próxima aula eu vou falar só sobre Cuba e o Haiti, para a gente fechar um pouquinho esse projeto de independência da América Hispânica. Beleza? Jovens, eu vou compartilhar com vocês esse slide. Meu computador está praticamente descarregado aqui, mas na hora que eu chegar em casa eu compartilho com vocês. Tranquilo? Gente, próxima aula a gente continua, finaliza os projetos de independência do Haiti e de Cuba e entra nos Estados Unidos no século XIX. Nos Estados Unidos no século XIX, nós vamos estudar as questões vinculadas à doutrina Monroe, o Destino Manifesto, o Big Stick, coisas que eu já até mencionei para vocês, a expansão para o Oeste, coisas que eu já até mencionei anteriormente para vocês. Certinho? Povo de Deus, um grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Falou, Humberto. Fui. Tchau, tchau.